Desde o seu lançamento, em 2016, o Nissan Kicks se destaca pelo bom espaço, custo-benefício e principalmente economia de combustível. Será que hoje, em 2022, vale a pena comprar uma unidade seminova? Quem vai te responder isso é o Rafael. Se você ainda não conhece, este é o quadro Opinião do Dono, onde a gente traz proprietários de carros seminovos que a gente acredita que seja uma boa compra para vocês, para tirar todas as dúvidas, dar a impressão de quem realmente utiliza o carro todos os dias. Aproveita esse momento também para se inscrever aqui no canal da Mobiauto e eu vou estar em algum canto aqui da tela. Bom, tô aqui. A gente vai juntos aqui ver as opiniões do Rafa sobre o Nissan Kicks e aí eu te falo, te incremento com informações e a gente vai vendo o que dá para dizer a respeito desse SUV, beleza? Conferindo essas informações, complementando as informações do Rafael para trazer ainda mais qualidade aí nesse review de um carro seminovo, beleza? Bora conhecer esse Kicks. Bom, eu acho que o acabamento do Kicks ele acaba sendo muito plastificado. Então, essa parte do painel que a gente toca, por mais que seja um plástico, você percebe que ele é uma boa qualidade. E outras versões eu até percebi que vinham com a parte de couro, fica até um pouco mais bonito, mas não deixa a desejar. O bom do acabamento dele é que eu não percebo o ringido de plástico, tanto mais o porém nessa parte interna mesmo, aqui na cabine onde você está dirigindo. Bom, isso é um fato. O Kicks tem acabamento melhor em outras versões. Essa daqui é uma SL com câmbio manual, é um pouco raro de ver, né? Em um SUV no caso. Mas o acabamento é razoável, assim, tá dentro do esperado para essa faixa de preço nesse segmento de SUVs. Porém, você ouve alguns barulhos na parte de trás, tá? Principalmente quando o seu carro está num movimento constante. Vamos supor, estou viajando, estou pegando uma estrada, minha velocidade já excedeu mais de 100, tá? E daí você começa a perceber um zumbido de vento entrando pela fresta, por alguma fresta, né, do vidro. E pelo que eu tenho percebido, é bem nas portas traseiras. Isso é algo que desde o lançamento as pessoas comentam a respeito do Kicks. O Argo também, por exemplo, sofreu disso e tal. Confesso que nas unidades de teste que a gente pega, nunca reparei, porque o carro de imprensa, o carro está cuidado ali pela própria marca, né? Então tem uma diferença, provavelmente. E eu pesquisei, fui atrás, vi alguns casos, também fui na própria concessionária e meio que deu a entender que é um defeito crônico, tá? Mas fora isso, ele é excelente com a questão de ruído. Tem um último barulhinho também que é meio chato, se alguém for aquela pessoa que não gosta de barulho na orelha. A placa desse carro, se não tiver com algo que suavize a batida dela, quando você passa por algum buraco ou solavanco, ela vai fazer um barulho imenso aqui dentro. Ou seja, ou você coloca um adaptador, uma borrachinha ali atrás para poder segurar, e isso vai resolver o problema. Muito simples, não tem o que inventar. Você vê como é legal a gente trazer opiniões de donos, né? Porque agrega percepções que a gente não tem um teste de imprensa ali com uma semana. Então esse tipo de coisa aqui é quando você está com o carro há muito tempo que você consegue sacar. Então fica aí a dica para donos de Kicks que estejam enfrentando barulho e tal. Pode ser a placa, só colocar uma borrachinha por trás. E outra coisa que é um detalhe muito satisfatório, que a primeira impressão que me causou algo bom foi a questão do som desse carro. Eu até pensei em melhorar o som quando eu estava comprando, ia trazer o meu outro carro para tentar colocar nesse alguma coisa. Depois que eu liguei o rádio e saí, né, da concessionária com ele, eu percebi que o som dele é excelente, não deixa a desejar. E hoje em dia eu não quero nem mexer no som dele. Então a parte sonora é excelente. Equipamento que eu sinto falta nessa versão. Eu sinto falta, mas também é um gosto meio particular, de ter farol de milha auxiliar.
Então é algo que eu pretendo colocar nesse carro, mas é que a minha versão é a básica, porém outra já vem de fábrica, mas é algo acessório que dá para você colocar. Bom, sobre equipamentos, de fato, é uma versão mais básica, mais simples. Então você conta com o essencial. Aqui tem ar-condicionado, tem direção assistida, tem vidro elétrico e tudo mais. Além de um rádio com Bluetooth, não tem central multimídia. Então se você está pensando no Kicks SL, você vai encontrar esse nível de equipamento. E detalhe importante que essa versão também tem câmbio automático, tá? Não tem só câmbio manual se você estiver pensando na versão mais básica. Mas claro, no mercado de usados vai se ver com um câmbio manual um pouco menos valorizado, então você consegue encontrar unidades mais baratas. Um acessório também que é muito válido e eu tive dificuldade no começo seria uma câmera de ré e o sensor de estacionamento. Porque esse carro ele é alto e ele dá a impressão dele ser muito largo, ele é largo. Então você ainda não tem noção, porque o desenho dele, as linhas, é muito para fora, então foge aquele normal do carro, linhas compactas e não tem um espaçamento para fora. Então, às vezes você está entrando numa vaga, fazendo uma manobra, pode bater. Então, se você não tiver aquela noção. Então, eu sinto falta de ter uma câmera de ré, tá? O sensor de estacionamento e até mesmo o sensor frontal, que também ajuda. Por esse carro ser um pouco mais largo, bicudo, né? Ele dá essa falsa impressão que você já esteja batendo, mas não está. Mas iria auxiliar muito. De fato, SUVs em geral, a gente acredita que na Mobiauto que eles precisam ter sim câmera de ré ou sensor de estacionamento. Um dos dois para te auxiliar aí em estacionamento, até você se adaptar com o carro, às vezes leva um tempo. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, então esse tipo de item acho importante sim. Nas nossas avaliações do Mob Avalia a gente pesa isso e acho que hoje os carros 0 km, a grande maioria, pelo menos dentro dos SUVs, vem com algum tipo de auxílio nesse sentido. No caso aqui do Kicks SL, você vai ter que recorrer ao mercado de pós-venda e provavelmente uma adaptação. Ou você troca o rádio e coloca uma central multimídia para colocar a câmera de ré, ou coloca aquele sensor que tem aquelas barrinhas com cores, e aí você tem pelo menos um sensor de estacionamento. Nessa questão, e óbvio associado com multimídia. Isso acho que é fundamental hoje em dia os carros, ter um multimídia, câmera de ré, deveria ser meio que padrão, mas é como se fosse um acessório. Mas é a única parte que eu sinto falta. Bom, o espaço interno do Kicks, ele me chamou a atenção, assim que eu comprei, pela questão de ter um porta-malas legal. Então, eu estava acostumado a ter um porta-malas um pouco mais limitado no outro carro que eu tinha. Então, hoje minhas compras cabem perfeitamente. E o principal, a mala da esposa, sempre cabe agora de forma que eu não uso o meu banco de trás como um porta-malas quando vou viajar. Então, no quesito de porta-malas, viagem, compras, para mim, atendeu perfeitamente. O Kicks é uma das referências em espaço quando a gente fala de SUVs compactos. Ele tem 432 litros, se eu não estiver enganado, de porta-malas e pouco mais de 2,60 de entre-eixos, talvez 2,62. Então, acho que se você está procurando um carro aí para família, para 4 pessoas, você vai encontrar um SUV até certo ponto econômico. O Kicks é um dos SUVs mais econômicos do mercado e com uma oferta de espaço bem tranquila. Quanto ao espaço interno aqui, acomodação, dos passageiros, eu não tenho aquele problema mais, alguém um pouquinho maior sentado no banco de trás, as pernas mais compridas, e eu ter que regular meu banco, isso eu não tenho mais esse problema. Então do jeito que eu estou com a minha regulagem, eu não preciso ficar afastando o banco, e tanto o passageiro também do meu lado, ele está numa posição confortável que não precisa regular para quem está sentando atrás. E também atende de forma bacana, porque eu sou aquele famoso pai de pet, né? Então, eu, minha esposa e 2 cachorros. Quando eu preciso acomodar eles aqui atrás, tem uma cadeirinha que eu coloco no banco e ainda sobra um espaço para dar carona para mais 2 pessoas bem tranquilamente no carro.
Até mesmo se você tiver criança, fui andar com a minha sobrinha esses dias e uma delas quis deitar no banco de trás, então deu para a criança dormir. Uma criança de até 6 anos, ela consegue deitar no banco de forma bem tranquila. E isso garante um conforto para toda a família, né? Você consegue ter sua esposa, alguém aqui do lado bem acomodado, a posição de dirigir ela é confortável, o banco ele te dá uma sensação de segurança legal, te preenche. Então, isso é um ponto bacana no Kicks. Assim como outros SUVs, o Kicks coloca uma posição de dirigir mais elevada, mas é um fato aí a respeito dos bancos do Kicks, eles sempre foram muito elogiados. Essa versão aqui não tem aquela tecnologia da NASA e tal, que a Nissan divulga, mas de fato é um carro muito confortável, a suspensão foi bem acertada para o Brasil. Você pode ter certeza que você vai estar levando um carro que não vai transmitir os buracos do solo para dentro da cabine, vai rodar suave. Você vai falar um pouco do desempenho, eu já adianto que não é lá essas coisas, né? O desempenho do Kicks foi um ponto que eu, antes de considerar o Kicks na minha compra, eu nem pensava nele, por sinal. O que me levou até ter o Kicks foi a questão do desempenho do consumo. Para ele, mesmo que ele tenha um tanque relativamente para um SUV um pouco mais baixo, de menor litragem, eu ainda assim optei por ele, porque hoje mesmo, dentro da cidade, eu estou rodando na gasolina. Eu procuro sempre rodar na gasolina. Ele está fazendo uma média no meu odômetro aqui de 12,8. Não, de fato, o Kicks é um SUV econômico. 12,8, 13 km com litro na cidade é realmente uma boa média. O desempenho é aquém, porque o motor 1.6 rende 114 cavalos e 16,5 kg de torque. Então é um desempenho ok para você usar na cidade, mas talvez você sinta falta em rodovias. Eu já fui atrás, perguntei realmente na concessionária se realmente era válida essa medição. O rapaz falou que sim, então eu poderia confiar. Então, levando com base nisso, a questão de consumo dentro da cidade, que eu venho utilizando o carro para vir trabalhar todos os dias. Então eu saio média da minha casa até o escritório em torno de 16 quilômetros, 16 a 18 por aí. E ele faz um consumo no meu odômetro aqui de 18,8, já está aumentando, coisa boa. Agora, quando é no álcool, ele baixa muito, ele ficou numa média de 10. E eu percebi que nessas manhãs frias que acabam tendo, para ligar ele no álcool, ele é um pouco mais chato, demora um pouquinho. É uma tentativa, 2 tentativas, ele pega. A gasolina não, bateu na chave, ele pega de primeira. Então, você precisa do carro numa eventual emergência, isso pode ser um fator de decisão. Tô com alguém doente, preciso ligar o carro na hora, de madrugada, que é mais fria, isso não vai levar um tempo. Agora, quando você está no álcool, né? No álcool ele vai pegar 1, 2, 3 vezes. Você vê que o Rafael estava atento, né? A gente tomou uma fechada ali, impressionante, e mesmo assim ele conseguiu desviar rapidamente. E ele acaba não pegando tão bem. Mas fora isso, ele é perfeito. A questão de desempenho na viagem, se eu vou viajar ou algo do tipo, esse carro é 1.6. Mesmo assim, eu ainda fico para trás do carro 1.0. Então, um outro carro HB20, um Up, qualquer carro 1.0 mais leve, ele acaba ultrapassando o meu com muita facilidade. Até porque ele é um pouco mais pesado. Mas a 1.6 ele não deixa a desejar. Agora, se você for comparar com uma Duster, um Captur, ele acaba sendo mais ágil. Eu acho que a comparação é exatamente essa. Se você pensar num Duster ou num Captur, o Kicks ele é mais ágil, assim, manual ou automático. Ele é um carro consideravelmente mais ágil que esses modelos, que o Renegade 1.8, por exemplo, talvez que o Creta 1.6 também. Agora, depois a gente teve uma invasão de SUVs turbo, né? E aí não tem como competir. Ainda assim, até hoje a Nissan ainda utiliza esse motor, não tem sinais aí de troca desse propulsor, pelo menos por enquanto. Então, ele é mais leve, ele tem uma digeribilidade um pouco melhor, pelo que eu sinto, e uma rapidez, uma resposta comparada com esses carros bem melhor.
Mas se você precisar ultrapassar um caminhão, vamos supor, e está numa subida, é melhor você ficar um pouquinho na sua, porque a questão dele, ele é um pouquinho mais demorada a resposta do torque, né? Mas mesmo assim, dentro de uma cidade, para uma viagem tranquila com a família, você não precisa acelerar tanto. Então, para mim, ele supre, é o que eu quero, é o que eu preciso, alinhado com um consumo baixo. Tá? Um desempenho bom, consumo baixo de gasolina. Em questão de custo de peça, manutenção, vou mais para peça, como acessórios. Meu carro é uma versão de entrada, é um PCD, ele é o manual. A opção do manual é porque eu pensei em conta do custo, né, de uma manutenção entre um câmbio manual e um câmbio automático. Então, decidi ir no manual alinhado com o pensamento que eu vou dividir esse carro com a minha esposa. Então, ela prefere dirigir um carro manual. Ela ainda é meio insegura de pegar um carro automático. Até aí, ok, tudo bem. Então, com isso, veio mais o peso da manutenção. Foi um ponto. Manutenção de um automático, manutenção do manual. Optei pelo manual. No primeiros meses, esse carro aqui acabou a bateria. Estava com a bateria original. Eu peguei ele com 55 mil rodados, com a primeira bateria, então obviamente já estava no limite ali para fazer a troca. Eu fiz a troca. Na ocasião, o rapaz, quando fez a troca na minha bateria, ele perguntou se fosse aquele start-stop, porque seria um pouco mais cara a bateria dessa versão. Eu falei que não, que a minha versão é a simples, a manual e que não tem o botão de start-stop. Já fiquei feliz por isso, por uma economia. Então, comprei uma bateria simples mesmo, da amperagem que precisava, se não me engano é 65 ou 60 amperes. Até aí já fiquei feliz por isso. Em termos de manutenção, o Kicks tem um dos planos de manutenção mais baratos aqui. A gente levanta no Mob Avalia de SUVs compactos e até os 60 mil quilômetros. O Kicks, nas revisões programadas, ele não gasta 4 mil reais. Né? Isso ao longo aí de 6 anos, basicamente, né? 10 mil km ou um ano. Então, é um custo bem tranquilo. Tem SUV compacto aí por aí que você vai gastar 7, 8, até 9 mil reais, dependendo da versão. Então, é um custo de manutenção consideravelmente mais barato. Esse motor está há muito tempo no mercado também. Serviu no Marcha, no Versa. Então, é mais tranquilo de achar peça. E eu acho que antes de você comprar é importante você levar no seu mecânico de confiança para dar um check-up geral, ver se está tudo certo, conferir o histórico de manutenção. E não há grandes relatos aí de problemas mecânicos crônicos no Kicks. Só que meu carro, como ele é uma versão de entrada, ele não vem com farol de milha, sensor de estacionamento, não vem com a central multimídia. Então são coisas que eu preciso ver paralelo nos acessórios, tanto na concessionária quanto por fora. E o milha é uma parte que eu gosto muito da iluminação. O meu carro ele é todo desfilmado. O milha fica em torno aí de R$ 1.500 para colocar. Então é algo um pouquinho mais salgado. Eu estava acostumado tive um Corsa no começo, eu quis colocar um par de milha, né? Eu sei que eu paguei R$ 400 no milha. Então, se for comparar para um popular, para um SUV mesmo de entrada, um Kicks, ele fica um pouco mais salgado. Então, se você não estiver preparado, você vai sentir uma baita diferença. Isso é um ponto importante que o Rafael está tocando. Não necessariamente de acessórios, né? Porque nem todo mundo quer colocar um acessório no carro. Mas de peças em geral. Se você está saindo de um carro um pouco mais popular, um carro um pouco mais simples, e partindo para um SUV ou para um carro um pouco mais moderno, você com certeza vai sentir a diferença aí nas peças, em mão de obra, tudo com certeza é mais caro. Roda, ele vem com a versão de calota. O meu, se eu quiser uma roda de ferro, de liga leve, fica um pouco mais cara. Mas são opcionais que, nossa, Rafael, vai fazer uma diferença no seu dia a dia do carro? Vai fazer um desempenho melhor? Não, é questão de estética. Então, se você prioriza aquela questão de estética, andar com o carro, com os detalhezinhos, a sua personalidade, ok, você vai desembolsar um valor razoável. Tá? Não é nada tão exorbitante, mas é para se pensar. Bom, eu fiz a manutenção desse carro assim que eu peguei, tá? Fiz na concessionária para seguir o do manual, né? As revisões certinhas. E
pelo que estava programado, era um valor razoável. Se não me engano, era 600, 800 reais, uma coisa assim. Tem um valor tabelado no próprio site. Falei, legal, ok, vou fazer. Mas aí, quando eu levei o carro, eu acabei fazendo uns adicionais, que é limpeza do TBI, por mais que o carro seja novo, você não sabe o combustível que você vai andando, nem que o antigo dono mantinha, né? Então, você procura já deixar algo mais próximo do necessário, o mais novo possível. Já que está na sua mão, dali em diante você segue um padrão. E fiz uma revisão do filtro de combustível, revisão do filtro do ar da cabine, né? Eu sei que no final ficou, se eu não me engano, 1.500 por aí. Acho que foi nessa média. E eu achei que estava dentro do padrão. Se eu fosse fazer por fora, eu mesmo fosse trocar o filtro do combustível do ar, né, que fica aqui dentro, ele é fácil até mesmo para você trocar. Só que eu não queria perder um tempo. Então falei, não, já faz tudo aí na concessionária para ter essa tranquilidade. E a partir de agora fica na minha decisão, se realmente eu quero continuar seguindo as revisões na concessionária ou se eu faço no meu mecânico de confiança ou algo do tipo. Mas vamos ver, vou me preparar para as próximas, né? Acho que o que vou levar em consideração também agora numa próxima revisão seria o pneu. Já deixar aí uma reservinha futura, né? Para troca de pneu. Algo que eu acho que é uma dica válida são os pneus de SUVs. Geralmente são mais caros, as rodas são maiores. Então fique atento a isso também na hora de pesquisar um SUV. Dá uma olhada aí. Geralmente a roda 16, que é um pneu mais chatinho de achar. Tem sido mais fácil achar 15, 17. Então dá uma olhada aí, pesquisa bem, para você também não se surpreender. E também arrumou o freio, ele deu uma regulada no meu freio, fez alinhamento, balanceamento, acho que são coisas necessárias. Quando eu percebia que eu esterçava o pneu em cima de essas faixas zebradas na rua, ou ela pintada de vermelho, que é ciclovia, ele fazia um barulho, ele ringia, né, como se estivesse cantando o pneu. E isso é o alinhamento. Então, o cara regulou o alinhamento na concessionária, ficou perfeito, ok. Os pneus estão bons, mas já pensando no futuro, é algo que você deve considerar numa manutenção do seu carro, ainda mais se for pegar ele usado. É ver a questão do pneu. Se o pneu tá bom, se o pneu tá com meia vida, até quando ele vai suportar, para numa troca futura você já tá com isso meio que em mente, para não gastar a mais nem a menos. Olha, a questão do Kicks, um ponto que vai te decepcionar, se você não conhece, ou não conhecia e a marca me surpreendeu. Foi por uma referência de amigos dizendo que a melhor opção seria pegar um carro japonês. Questão de segurança, questão de durabilidade, enfim, N motivos. Acho que um ponto que eu não possa ter, que eu tenha de surpresa nessa aquisição seria os opcionais mesmo. Acho que isso deixa a desejar. Então, uma câmera de ré, um sensor de estacionamento, por mais que é um opcional, acho que já deveria vir de série. Acho que isso é algo bem necessário hoje em dia. Ainda mais uma configuração que o carro é largo, enfim. Dá a impressão que você está batendo ele na hora que vai estacionar. Você não sabe o ponto, chegar naquele ponto certinho, né? Mas de resto é um carro que vai te surpreender, tanto numa viagem, conforto, com a família também. Para dentro da cidade é um carro super agradável. Mas um outro ponto também que me lembrou agora, que ele não vem e que deixa a desejar, mas seria um opcional também, é o protetor de cárter. Então hoje em dia você anda em São Paulo, uma cidade esburacada, você cai num buraco que vai realmente afundar um pouco mais seu carro, esse protetor de cárter vai fazer uma boa diferença lá na frente. Essa aqui é uma polêmica, na verdade, né? Porque muita gente defende o protetor de cárter, muita gente acha que é desnecessário, porque tem uma questão a respeito dele, que é o projeto do carro, que é feito para que o motor caia em caso de acidente, em vez de invadir a cabine. Tem que consultar aí o manual, ver se a própria concessionária vende e tudo mais, pesquisar bem para saber o que a marca recomenda a respeito do protetor de cárter, tá? Este foi o Opinião do Dono com o Rafael, que é proprietário desse Kicks 2019. Agora, com muitas informações e conhecendo melhor esse SUV que tem vendido bem no Brasil, você pode acessar mobiauto.com.br
e procurar a melhor oferta para você, beleza? Não esquece também de se inscrever aqui no canal da Mobiauto, porque vai ter muito conteúdo ao longo de todo o ano. Deixa o like aí também, não esquece disso. Manda esse vídeo aí para quem tá pensando em comprar um Kicks. E deixa aí nos comentários suas dúvidas a respeito do Kicks, a gente está de olho, a gente responde. Valeu! Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.